Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um serviço de extrema importância para qualquer tipo de rede, inclusive para a nossa internet, que é o serviço de DHCP. Ele é o responsável por entregar todas as configurações necessárias para que um computador funcione em rede. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então vamos lá, servidor DHCP, esse vai ser o nosso assunto. Primeira coisa, o que é o Dynamic Host Configuration Protocol? Esse entendimento é importante. Ele é um protocolo de configuração dinâmica. Vamos pegar um conhecimento prévio aí. Nós sabemos que uma rede está baseada na suíte de protocolos TCP/IP, que aí não é só o protocolo TCP e só o protocolo IP. Na verdade, são vários protocolos que estão aí dentro dessa suíte. O próprio DHCP pertence à suíte de protocolos TCP/IP, numa camada específica que é a camada de aplicação, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Todo host, o que é o host? O host é o equipamento. Pode ser um computador, pode ser uma impressora, pode ser um celular, todo aquele equipamento que está inserido dentro de uma rede, quer dizer, que eu consiga me comunicar dentro de uma rede, é um host. Host não é nada mais, nada menos que um nome genérico ao equipamento que está se comunicando dentro da rede. Então, cada host desse pode ter um ou mais endereços dentro dessa rede. E esses endereços precisam ser distintos uns dos outros. Se você tiver mais de um equipamento com o mesmo endereço IP, começa a trazer perda de informação, perda de dados, e isso não é legal, tá? Em alguns sistemas, quando acontece a detecção que existe mais de um equipamento com o mesmo endereço IP, esse equipamento é retirado da rede, ele não funciona, tá? Outros sistemas permitem, por exemplo, o Linux permite que você tenha o mesmo endereço IP na mesma rede, mas isso causa vários problemas. Essa necessidade de nós termos apenas um endereço IP dentro da rede significa que antes de eu colocar uma nova estação de trabalho, um novo equipamento, quer dizer, um novo host nessa rede, eu preciso escolher um endereço, eu preciso ter um endereço livre para aquele equipamento. O que nós vimos até agora? Cada host precisa ter um ou mais endereços, que são endereços que nenhum outro equipamento pode ter. A segunda coisa, eu preciso ter um controle muito detalhado dessa rede para poder não duplicar esses endereços. Então, isso quer dizer que o equipamento A, por exemplo, tem o endereço X. Eu não posso colocar o endereço X em outro equipamento, enquanto o equipamento B tem o endereço Y. Esse controle tem que ser muito rígido, senão você começa a ter problemas dentro da sua rede. Primeira coisa que a gente para pensar então é o seguinte, se eu tenho uma rede pequena, que são redes com poucos equipamentos, fica fácil a gente controlar isso. Então eu tenho algumas estações e vou lá e faço o controle, numa tabelinha e vou destinar cada um desses endereços para um equipamento diferente, para uma estação de trabalho, para uma impressora, enfim. Agora, quando eu passo a ter redes maiores, vamos dizer com 100 equipamentos, 50 equipamentos, 200 equipamentos, você começa a ficar árduo o negócio. Você precisa ter um controle muito detalhado. Vamos dizer o seguinte, cada equipamento que sair da tua rede, aquele endereço vai ficar livre, você vai realocar em outro equipamento, e aí você passa a ter um problema muito sério de você ficar exposto à falha, Você acaba ficando muito exposto a uma falha quando você precisa desalocar e realocar endereços com uma certa frequência, justamente por causa da quantidade de equipamentos que vocês passam a ter dentro da rede, tá? Bom, e aí surge efetivamente o DHCP como facilitador dessa tarefa. Principal função dele: fornecer dinamicamente o endereço IP, alugar. Quando a gente tem que ter em mente o seguinte, a gente tem que usar a palavra alugar. Por quê? Dentro de uma rede pequena, dentro de uma rede local, você não tem custo para isso. Você tem o quê? Você tem aí
um range de endereços, quer dizer, aqueles endereços livres que você pode estipular e você vai entregando. Agora imagine um provedor de internet. O provedor de internet, ele aluga os endereços para a gente, faz um contrato com o seu provedor, paga por mês lá uma grana, sei lá, R$100, R$50. E aí qual é o compromisso do servidor? Te fornecer, te alugar esse endereço, que não é seu. Ele pode mudar a qualquer momento. E se você para de pagar, você consequentemente passa a não ter mais disponível aquele endereço para você. Então, quando você fala de uma rede local, uma rede que tem poucas estações, é mais fácil de você controlar. Mas imagina um provedor de internet que você tem centenas de clientes, às vezes milhares de clientes. Aí é bem complicado de se fazer. Então, o DHCP fornece dinamicamente o endereço IP. E como funciona isso? Vamos tentar entender. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, imagine o seguinte, você não fez a configuração na mão. Ele está pegando os endereços de forma dinâmica, tá? Através do nosso DHCP. Então, você ligou a estação e essa estação, ela solicita para a rede, né? Manda uma informação para a rede solicitando o endereço. Essa informação, o que essa estação tem? Ela tem um endereço físico apenas dela, que é o endereço MAC. Então ele envia um chamado broadcast de endereço MAC para toda a rede. Vai chegar em cada um dos equipamentos dentro daquela rede, a informação. E o servidor de DHCP que está preparado para responder a solicitação da estação, ele responde aquela solicitação. Então ele verifica qual endereço disponível ele tem e oferece para a estação solicitante. Então o servidor, a estação manda a informação, manda a solicitação. Todo mundo daquela rede recebe aquela solicitação, só que apenas o servidor responde aquela solicitação. Então inicialmente a estação envia uma solicitação broadcast, quer dizer, ela envia para todo mundo. O servidor identifica quem foi que enviou aquela solicitação e vai mandar o endereço disponível que ele tem para aquela estação. E aí a estação precisa aceitar o endereço ofertado. Por que isso, gente? Isso é um ponto bem importante. É uma boa prática você ter mais de um servidor DHCP na tua rede. Por quê? Porque se o servidor DHCP ele falhar, imagina que o servidor DHCP queimou uma fonte ou queimou a placa de rede, parou de funcionar de repente. O que vai acontecer? Todas as estações que solicitaram endereço IP para aquele servidor, de tempos em tempos, precisa renovar aquela solicitação. Então, ela de tempos em tempos envia um pacotezinho para o servidor falando assim, eu quero continuar com o endereço. E aí o servidor vai e renova. Tá? Por quê? Justamente para o servidor saber exatamente quais as estações de trabalho estão utilizando aquele endereço. E aí cabe um parêntese, tá, gente? Se um desses servidores de DHCP parar, o outro passa a responder, tá? Esse é o primeiro ponto. Ou então os dois estão escutando ao mesmo tempo na rede, quer dizer, estão ali atentos a qualquer solicitação e chega a informação. O servidor que pegar aquela informação primeiro vai oferecer primeiro também. E aí a estação de trabalho ela vai dar o aceite para aquele que ofereceu primeiro. O outro que ofereceu, ele não tem a resposta, então ele não efetiva, ele não torna indisponível aquele endereço. Ele pode ofertar aquele endereço para outra estação de trabalho, tá? Para outro equipamento. Isso é bem importante, porque se um falhar, o outro continua ofertando o endereço. Outra coisa também importante que vale a pena ressaltar nesse parêntese é que por que você ter dois? Porque se um desses serviços pararem e a estação de trabalho, o equipamento, o host não conseguir renovar, ele depois de um tempo perde as configurações. E nesse caso específico, perdendo as configurações, passa a não conseguir mais utilizar a rede. Tá legal? Vou voltar.
Isso se dá para a estação, por exemplo, não estar desligada de repente e o servidor ficar com aquele endereço preso. Então, gente, ele precisa de tempos em tempos pedir essa renovação, porque senão o servidor entende que aquele IP não está sendo utilizado e disponibiliza para outro equipamento. Entendeu? Então, assim, tem que ter esse aceite e tem que ter renovação de tempos em tempos. E aí, depois que a estação deu o aceite, o servidor pega e coloca aquele endereço como indisponível para novas solicitações. Então, quando o outro equipamento solicitar algum endereço IP, o que ele vai fazer? Ele já vai colocar o próximo endereço disponível da lista dele. Na configuração do serviço DHCP, cada servidor vai possuir o quê? Uma faixa de endereços IPs, que a gente chama de range, ou escopo de endereços, ou até mesmo o pool de endereços. Então a gente pode chamar desses 3 nomes, que é o que? É o primeiro endereço que ele passa a disponibilizar até o último endereço que ele tem. Então ele tem aquela faixa de endereços que vai disponibilizar para aquela determinada rede. O serviço de DHCP, além do endereço IP é uma única informação, tá? Então ele precisa do endereço IP, é o endereço dele, mas ele precisa de outros parâmetros para poder pertencer àquela rede. E aí o servidor DHCP ele disponibiliza esses parâmetros, que é o que? O gateway padrão de rede, o DNS primário, DNS secundário, o nome, o sufixo, né, do domínio, o nome do domínio, entre outras coisas que a gente pode inserir, mas as básicas são essas. Vocês vão perguntar assim, mano, mas o servidor DHCP não entrega IP? Entrega IP, mas entrega outras coisas que complementam, né, que são necessárias para que aquele equipamento funcione em rede. Então, pessoal, a gente tem que entender isso. Um serviço ou um servidor DHCP, ele entrega ele entrega inicialmente o endereço IP, e aí depois que a estação aceita aquele endereço IP, ele efetiva o aluguel, né, a disponibilização daquele endereço IP e alguns outros parâmetros que nós vamos detalhar depois mais para frente. Principalmente o gateway padrão, que é o endereço do meu roteador normalmente, ou de um firewall, o DNS primário, que é o resolvedor de nome primário, o DNS secundário, que é boa prática, nós temos pelo menos 2 DNS dentro daquela rede, de uma rede, para que se um falhar o outro assumir ou eles dividirem a carga. O nome do domínio, que é, por exemplo, vamos lá, ifrj.edu.br. Esse é o nome do domínio. www.ifrj.edu.br vem a ser o que? www.equipamento ifrj.edu.br, o nome de domínio. Tá? E aí tem outras coisas que a gente vai vendo ao longo. Então, pessoal, deu para vocês entenderem direitinho a importância do serviço de DHCP para uma rede de computadores? No nosso próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a configuração básica do serviço de DHCP em um servidor Linux. Então, até lá, pessoal!